Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar mais uma aula do Alicerce TV. Hoje, pessoal, a gente está com a nossa turma do G3 e a nossa aula será de leitura. Então, vem com a gente. Para quem não nos conhece, prazer em conhecê-los. Meu nome é Lara e eu sou professora de leitura do Alicerce. Boa noite, pessoal. Meu nome é Juan e eu sou professor de matemática de vocês. Boa! Gente, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos aprender sobre os pronomes pessoais do caso reto. E para isso, eu preciso que você que está aí em casa, você que está aqui também, nosso aluno, pegue o lápis, um caderno e uma borracha. Tudo bem? Então, vem com a gente que dá tempo e a gente tem muito que aprender hoje. Gente, nosso momento mindfulness, né? Para quem não lembra, o mindfulness é uma atividade que visa atingirmos a atenção plena. É literalmente atenção plena, mindfulness. E aí, como que a gente faz isso? Há várias formas. Relaxando o corpo, respirando profundamente, nos conectando ao momento presente, esquecendo os problemas do passado, esquecendo as contas que ainda tem para pagar no futuro. Tudo isso são formas de a gente se conectar ao momento presente, tá? E atingir a atenção plena. Então, hoje, como que a gente vai fazer isso? Vai ser, eu quero estimular vocês a atingirem a atenção plena através da coordenação motora fina. Então, eu preciso que vocês destaquem uma folha do caderno de vocês, pode ser uma folha pautada, ou pode ser uma folha lisa mesmo, caso você não tenha um caderno aí, mas tem uma folha lisa, certo? E aí o garu, que é esse pássaro aqui do lado, nosso pássaro das habilidades para a vida, mas que nos acompanha também nos momentos do mindfulness, escreve aqui, ó, diz na realidade aqui. Galera, peguem um lápis ou uma caneta e destaquem uma folha do seu caderno. Sigam as instruções da líder. Destacaram? Cadê o caderno? Vamos ligar a câmera, gente, para que eu possa ver vocês. Para que eu possa ver a folha de vocês também. Por favor. Então, vamos lá. Camila está com a câmera ligada, mas está faltando Joana, Sávio, Arthur, Nicolas. Podem ligar a câmera de vocês. Samile também. Quero te conhecer, Samile. Se você puder ligar a câmera, vai ser. Oi? A folha do caderno pode ser caderno de linha ou tem que ser caderno de artes, assim? Pode ser de linha, tá, Camila? Beleza. Pode ser folha branca também, não tem problema. Gente, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é o seguinte. Vocês estão com a folha de vocês, correto? A gente vai desenhar. Eu quero que vocês dobrem essa folha ao meio, tá? E destaquem bem essa linha. Aqui, ó. Oi, Nicolas. Destaquem bem essa linha, pessoal, que divide a folha ao meio, tá? Essa linha vai nortear a gente no nosso desenho. Então, eu quero saber, quem aqui é destro? Destro significa que escreve com a mão direita. Eu. O tenso é que eu tomei injeção na mão direita e tá doendo um pouquinho. Mas Ai, eu tenho. Jesus. Destro. Eu também, acho que todo mundo é deles. Joana, se você não quiser fazer essa atividade, não tem problema. Você, quem sabe? Não, eu quero, eu vou tentar. Aí se sair meio tremido, meio ruim, eu tento de novo. Tranquilo, beleza. Então, temos destro Joana, Nicolas, Arthur, Sofia, Juan, né? Quem mais? Quem mais é destro? Quem mais escreve com a mão direita? Ok, então os outros escrevem com a mão esquerda. Camila, quem é canhoto? Eu escrevo com a mão direita. É destro também. Henrique, Samile, vocês são destros ou canhotos? Destro. Destro, né, Arthur? Beleza. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão abrir novamente a folha
tá? E eu quero que esteja bem destacado aqui, gente, a linha da folha, tudo bem? Porque esse vai ser o meio do nosso desenho. A gente vai tomar como base essa linha. O que eu quero que vocês façam? Quem for destro vai utilizar a mão direita primeiro, e quem for canhoto vai utilizar a mão esquerda. Ou seja, você vai começar a fazer o desenho com a sua mão dominante, a mão que você escreve. Então, você que está em casa também, se você for destro, começa com a mão esquerda, ou começa com a mão direita, perdão. Se for canhoto, começa com a mão esquerda. E aí, pessoal, olha para esse desenho aqui na imagem, ó. A gente tem uma casa e uma arvorezinha. E aqui é como se fosse o meio da folha, ó, essa linha divisória. Eu quero que vocês façam o desenho só que está aqui na parte direita, se você for destro. Se você for canhoto, faça a parte esquerda. Mas, ou seja, né? Escreva, faça metade do desenho com a sua mão dominante. Então, podem começar agora. Tentem seguir fielmente ao desenho, tudo bem? Professora, Oi. é o mesmo desenho que está ali na tela, da árvore e a casa? Exatamente, Camila. Você vai reproduzir esse desenho, só que você vai fazer só a metade, tá? Aqui é a linha, como se fosse a linha da sua folha que a gente dividiu. Imagina que é essa linha aqui. Aí você é destro, então você vai fazer só essa metade direita aqui, ó. Tudo bem? Com a mão direita. Vamos ver como que fica. Pode ser com lápis, tá, gente? Pode ser com caneta, vocês é quem sabe. Se quiserem adicionar detalhes ao desenho, pode, só tomem cuidado, porque é como se fosse um espelho essa linha. Então, tudo que você desenha de um lado, você vai precisar desenhar do outro, tudo bem? E aí, como que tá ficando seu desenho, hein? Do Mindfulness? Eu acabei o desenho. Acabou? Beleza. Quem tiver acabado... Você que acabou, Joana, e para os demais alunos também que tiverem acabado, vocês vão fazer agora a outra metade do desenho, só que vocês vão fazer com a mão não dominante. Oi? Como é, Joana? Eu já fiz uma metade com a direita e a outra com a esquerda. Já? Já terminou? Já. Beleza, vamos esperar só um pouquinho. Ó, quem terminou a parte direita do desenho, se for destro, agora faz a parte esquerda do desenho, a outra metade, com a mão não dominante, tá, pessoal? Então, você que está em casa também, agora faça a outra metade do desenho com sua mão não dominante. Vamos ver se vocês conseguem fazer de uma forma igual, né? Da forma mais... Prestem bastante atenção e se concentrem. Concentrem a coordenação motora de vocês. Vamos lá, quem terminou, que quiser mostrar o desenho, pode abrir a câmera e mostrar para a gente. Cadê, Joana? Você quer mostrar? Ó, o Arthur abriu a câmera. Boa. Eu não me importo, não. Eu posso mostrar. Peraí. Tá. Peraí que eu tô sentada na cadeira.
com umas almofadas atrás. Aí tá meio não anatômica a posição que eu estou sentada. Entendi. Olha o desenho do Arthur. Arthur desenhou. Arthur, fala alguma coisa para a gente poder Esse fixar. lado é a minha mão que eu sei escrever, esse outro lado é com a mão que eu não sei escrever. Entendi. Você notou a diferença? Muito. Eu já sabia dessa diferença. Aham. Mas você se concentrou para escrever direitinho com sua mão não dominante também, né? Sim. Até que a caneta foi daqui e era para desenhar aqui. Entendi. Show. Arrasou. Boa, Arthur. Cadê, Joana? Vai, mostra aí pra gente. Tem como aproximar mais? Caramba, ficou simétrico. Ficou bom, Joana. Ficou só... Aqui é do lado que eu não, é o lado da mão esquerda, ó, ele tá meio... Ah, tremido, né? É, tremido, mas aí eu fui É. fazendo por cima até ficar mais reto. E aqui é o da mão Entendi. Olha a dica, né? Se você está usando sua mão não dominante, tentar fazer o traço várias vezes vai aprimorando. Boa. Arrasou. Ó, o do Juan. O do Juan acho que ficou o melhor até agora, hein? Pelo menos eu não tô vendo trêmulo. Ficou trêmula, não ficou trêmula. Essa é o lado da mão dominante e essa aqui é o lado da mão não dominante. Ah, Nossa. show de bola. Show de bola, arrasou. Quem mais quer mostrar, galera? Camila, quer mostrar? Sim, professora, não gostei, tá? Mas, ok. Esse aqui é o lado dominante, né? E esse aqui é o lado que, assim, não dominante. Professora, eu não consegui fazer uma árvore. Meu Deus! Nossa, Camila, pena dos passarinhos que moraram nessa árvore, viu? Sim, parece que teve um terremoto aqui. Não, nossa, não deu certo. Não consegui. Mas você tentou prestar bastante atenção e se concentrar na mão esquerda, não tentou? Sim, mas foi complicado. Teve um terremoto aqui. Foi complicado. Entendi. Ó, o meu, gente, como é que ficou a situação? Deixa eu ver qual que é o dominante e o não dominante aqui. Tá. Esse lado aqui é o da mão direita, que é a minha mão dominante. Esse lado aqui é o da mão esquerda. Não sei se vocês perceberam, mas aqui é o meio. A casa não tá bem no meio, né? Esse pedaço aqui tá bem maior do que esse. Bom, a ideia dessa atividade de mindfulness era praticar a atenção plena e a concentração de vocês por meio da coordenação motora fina, né? Então, já vimos que nós não temos muita coordenação motora fina com relação à nossa mão não dominante. Mas é isso, tem gente que é ambidestro, né? Tem gente que tanto as duas mãos são dominantes. Então, eles conseguem fazer com perfeição atividades, tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda. Impressionante essa habilidade, eu acho. Vamos passar para a próxima parte da nossa aula, que é o nosso conteúdo de leitura. Tudo bem, gente? Então, primeiro, vou perguntar aqui para vocês, você de casa também. Vocês lembram qual foi o último conteúdo dado nesta matéria? Nós começamos a estudar os pronomes, especialmente os pronomes pessoais. Tudo bem? E hoje, gente, o que é que nós vamos fazer hoje? Hoje, nós vamos ver um pouco sobre a diferença do pronome pessoal para o pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal do caso oblíquo, mas especificamente a gente vai detalhar mais os pronomes pessoais, tudo bem? A gente vai cavar bastante sobre as funções que exercem os pronomes pessoais. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês é o slide que nós mostramos na aula passada sobre a função dos pronomes pessoais e essa tabela com todos os pronomes pessoais. Sejam eles os do caso reto, sejam eles os do caso oblíquo, tudo bem? Então, vamos ver aqui. Sofia, você pode fazer a fala da Ali? A Ali é a capivara. Sim. Sávio, você pode fazer a fala do Guima? Sim. Beleza. Então, vamos relembrar um pouco, gente, esse slide da aula passada antes de avançar nessa matéria. Pode começar, Sávio.
Olha só, Ali. Vimos a tabela ao lado na aula passada e descobrimos que os pronomes pessoais são subdivididos. É verdade, Guilherme. Pois vamos por partes. Vamos conhecer primeiro as funções dos pronomes pessoais do caso reto. Boa, obrigada, gente. Então, ó, aqui, antes de qualquer coisa, a gente traz primeiro para que servem os pronomes pessoais, quais são as funções desses pronomes. Então, olha só, gente, relembrando, os pronomes pessoais servem para substituírem os nomes, ou seja, os substantivos, ok? Servem para substituir. Sua função também é indicar as 3 pessoas do discurso. A primeira pessoa, eu, a segunda pessoa, tu, a terceira pessoa, ele ou ela, isso tudo do singular, tá? E também as pessoas do plural, gente. Quem? A primeira pessoa, nós, a segunda pessoa, vós, a terceira pessoa, eles ou elas. Deixa eu perguntar aqui para vocês. Aula passada, eu pedi que vocês copiassem essa tabela. Vocês copiaram? Sim? Não? Talvez? Não sei. Sim. Eu posso copiar agora? Pode, Joana, pode copiar agora sim. Olha, recomendo fortemente que vocês copiem. Quem está em casa também pode copiar. E aí, uma dica que eu dou: vocês podem fazer esse desenho no caderno, dessa tabela, e colocar no guarda-roupa de vocês, ou no espelho, ou numa parede. Vocês podem colocar até no teto, que fica em cima da cama de vocês. E aí, quando vocês forem deitar, vocês olham todo santo dia para aquela tabela e eu duvido que vocês não internalizem quais são os pronomes pessoais do caso reto e quais são os pronomes pessoais do caso oblíquo, viu, gente? Porque eles são muito importantes, são bases para os próximos pronomes que nós vamos ver, para a análise sintática, quando a gente for começar a ver análise sintática, tudo bem? Então, é importantíssimo que vocês tanto conheçam as pessoas, primeira, segunda e terceira, tanto do singular quanto do plural, e especificamente cada um dos pronomes, tanto os pronomes pessoais do caso reto, quanto os pronomes pessoais do caso oblíquo, tudo bem? E não esqueçam, qual que é a principal função dos pronomes pessoais? Substituir substantivos. Deu certo anotar direitinho? Sim? Não? Sem resposta? Então, vamos ver direitinho as funções, porque elas são muito importantes. Então, gente, ó, cadê? Agora é o Edgar, não é mais o Guima, tá? Porque o Guima, para quem não sabe, é o nosso pássaro de leitura, tudo bem? Ó, em homenagem ao Guimarães Rosa. O Edgar é o nosso pássaro da escrita, que é o corvo roxinho aqui. E aí, agora é ele quem vai falar, mas Sofia continua sendo a Ali, e o Sávio continua, agora não continua mais, mas vai passar a ser o corvo, o Edgar, tudo bem? Então, Edgar, pode começar a leitura. Certo, Ali. Vamos começar pela primeira função, pronomes pessoais, caso reto. Você sabe qual é? Não sei, Edgar. Vamos aprender. Boa. Então, vamos para a primeira função dos pronomes pessoais do caso reto, tá, gente? Olha só aqui. Como vimos, os pronomes pessoais do caso reto têm como função substituir um substantivo na frase. A gente viu que os pronomes pessoais substituem substantivos, certo? Assumindo a função de sujeito, aqui está a primeira informação super importante. Os pronomes pessoais do caso reto, muitas vezes assumem a função de sujeito da oração, ou seja, sujeito da sentença. Vocês sabem identificar o sujeito, o verbo e o complemento das orações? Sim ou não? Eu estudei isso hoje. Sério? Sério. Muito bem. Não tem problema se não souber. A gente está aqui para aprender, tá? Mas eles têm, tá correto. Então, é com acento mesmo. Vamos lá.
sujeito, galera. Vamos ver como que funciona a estrutura das orações. Olha essa frase aqui. Karina gosta de contos infantis. O sujeito da oração é o que a gente chama, é um termo essencial. É um termo necessário para aquela oração. Sem o sujeito da oração, a nossa sentença fica sem contexto, ela fica sem sentido, tudo bem? Então, o sujeito ele é classificado como um termo essencial da oração, certo? E aí, como que a gente faz para identificar um sujeito da oração? Quem que é o sujeito da oração? O sujeito é o termo que sofre a ação do verbo. Então, quando eu digo Karina gosta de contos infantis, a pergunta que eu vou fazer para identificar o sujeito é: quem gosta de contos infantis? Quem é que está sofrendo a ação? Quem é que gosta? Quem exerce essa ação? Vocês sabem dizer? A Karina? Karina, sim. Karina é a pessoa que exerce. É ela quem gosta de contos infantis. Então, é ela o sujeito da oração. Tudo bem? Então, Karina, como a gente está vendo aqui na frase, é o sujeito dessa nossa oração. E como vocês viram, acabei de ler para vocês, uma das funções dos pronomes é substituir o sujeito. Então, se eu tenho Karina como sujeito da oração, eu posso substituí-la por um pronome pessoal do caso reto. E aí, qual pronome que eu vou substituir? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Qual será o pronome? Tá aqui a resposta, né, gente? Ela. Então, se eu digo, Karina gosta de contos infantis, eu posso simplesmente dizer, ela gosta de contos infantis. E a minha sentença, a minha frase, a minha oração, vai continuar fazendo total sentido. Seria diferente se eu trocasse o verbo, por exemplo, por um pronome. Aí não faria o menor sentido. Karina, ele, de contos infantis, ou Karina, eu, de contos infantis, não faz sentido. Karina, nós, de contos infantis, não faz sentido. O pronome não serve para substituir verbo. O pronome serve para substituir substantivos que tenham a função de sujeito da oração. Então, sempre que a gente quiser saber qual que é o sujeito da oração, a gente pergunta, quem gosta de contos infantis? Se eu tiver outro verbo, como, por exemplo, Caio correu ontem à tarde. A pergunta que eu faço é, quem correu ontem à tarde? A resposta vai ser o sujeito, Caio. Então, posso substituir, posso dizer, ele correu ontem à tarde. Joana, Camila e Sávio fizeram o almoço. Quem? Quem fez o almoço? Joana, Camila, Sofia e Sávio. Então, eles fizeram o almoço. Eu posso substituir sempre o sujeito pelos pronomes pessoais do caso reto. Tudo bem, gente? Então, vou só ler aqui essa frase que está aqui embaixo. Sujeito é um termo essencial da oração, como eu havia dito para vocês. O sujeito é o termo que sofre a ação do verbo ou sobre o qual se declara alguma coisa. Posso ter uma coisa ao invés de uma pessoa. Posso ter, vamos supor, a revista está velha. Aí você pergunta, quem? O quê? O que está velho? A revista. A revista é o sujeito da oração, tudo bem? Porque estou declarando que ela está velha. Então, o verbo se refere à revista, o estar se refere à revista. Para identificar o sujeito, podemos tentar substituí-lo por um pronome pessoal do caso reto. A revista está velha. Ela está velha. Ela quem? A revista. Tudo bem? Alguma dúvida? Acharam complicado? Nope. Não? Tá safe? Sucesso? Nesse caso de objeto em produção de texto, em pergunta, em produção de alguma frase, usar o ela, ele, eu acho que fica meio vago. Aí eu só uso em segundo caso para não ficar repetitivo, tipo,
a revista está lá na mesa, ela está um pouco velha. Sim. Porque aí eu não vou ter que falar, ela está lá na mesa, ela está um pouco velha. Ou então a revista está lá na mesa, a revista está um pouco velha. Sim. Então, geralmente a gente usa os pronomes para substituir um substantivo que já foi dito. Então, a gente precisa de um contexto. Realmente, eu colocar uma frase descontextualizada, não vai ter muito sentido. Se eu digo, ela está velha, a pessoa pergunta, ela quem? Não, ela está velha. Sim, mas ela quem? Então, para fazer sentido, os pronomes, eles vêm para substituir um substantivo que já foi dito, né? Então... Ele, nós, vós, eles? Oi? Eu, tu, ele, nós, vós, eles também serve? Sim, esses são os pronomes pessoais caso reto. A gente vai utilizá-los de acordo com a pessoa que o verbo chama. Se o verbo está se referindo à primeira pessoa do singular, a gente vai usar eu. Se o verbo está se referindo à terceira pessoa do plural, a gente vai usar eles ou elas. Então, depende do verbo, né? Depende também do substantivo que está sendo substituído. Mas, na dúvida, pergunta para o verbo. Tudo bem? Alguma dúvida com relação aos pronomes pessoais do caso reto? Utilizando-se da função de sujeito das orações, exercendo a função de sujeito? Não. Não. Eu tenho uma pergunta. O que você refere quando você disse oração? Como é, Arthur? Pode repetir? O que você diz, o que você está dizendo quando você fala oração? Uma oração é uma sentença. Essa sentença aqui, ó, essa sentença. Karina gosta de contos infantis é uma oração. Por que eu não digo frase? Porque, tecnicamente, oração e frase são diferentes. Quando eu tenho um verbo, eu utilizo o termo oração. Quando eu não tenho verbo, eu utilizo frase. No começo, a gente usa frase e oração como se fosse a mesma coisa, mas, na verdade, tecnicamente, elas não são. Então, como eu tenho um verbo aqui, ó, verbo transitivo indireto, que é o verbo gostar, eu utilizo oração. Mas você pode... professora, o que é isso? Sentença, frase, na sua cabeça você pode tratar como frase. Tudo bem? Sim. Ok. Alguma dúvida? Não? Não, Beleza. mais nenhuma. Beleza. Se você aí de casa tiver com alguma dúvida, manda essa dúvida para a gente, que os nossos líderes vão responder. Calma, a gente vai fazer vários exercícios no bloco 2 para poder treinar, né, esses pronomes pessoais. Então, peguem uma água, pessoal, vão ao banheiro, dão uma relaxada, relaxem os ombros, e aí no bloco 2 a gente vai exercitar e fixar melhor esses conceitos. Tudo bem? Até já já. Tem uma pergunta muito importante para vocês. Vocês estão preparados para o bloco 2? Camila já fez assim, ó. Você que está em casa está preparado para o bloco 2? Vai se preparando, hein? Que nós vamos voltar aos pouquinhos. Então, respira, solta, relaxa os ombros, as costas. E vamos que vamos para esse bloco 2. Então, quando eu digo aqui, ó, sujeito é um termo essencial da oração, é como se eu estivesse dizendo, sujeito é um termo essencial da sentença, ou dessa frase, se você entender assim de forma mais fácil. Mas vamos lá. Sofia, pode falar. Pelo que eu anotei no caderno da aula de gramática de hoje, a oração nem sempre apresenta sentido completo e apresenta verbos. E a frase sempre apresenta sentido completo e nem sempre contém verbo. Pois é. Então, socorro é uma frase que tem sentido completo e não tem verbo. Então, é uma frase. Tudo bem? Então, vamos lá, gente. É um exemplo, né? Só que os pronomes pessoais, do caso reto, eles podem exercer uma outra função que não seja de sujeito. Eles podem exercer a função de predicativo do sujeito. E aí eu vou precisar de muito foco e concentração de vocês para entender o que é isso agora, tá, gente? Mas antes disso, Sávio, o que o Edgar está falando?
Olha só, Ari, o pronome pessoal do caso reto pode assumir uma outra função. Sofia? Vamos ver, Edgar. Muito bem. Então, vamos lá, gente. É um exemplo, né? Só que os pronomes pessoais, do caso reto, eles podem exercer uma outra função que não seja a de sujeito. Eles podem exercer a função de predicativo do sujeito. E aí eu vou precisar de muito foco e concentração de vocês para entender o que é isso agora, tá, gente? Mas antes disso, Sávio, o que o Edgar está falando? Olha só, Ari, o pronome pessoal do caso reto pode assumir uma outra função. Sofia? Vamos ver, Edgar. Muito bem. Então, vamos ver que outra função é essa que os pronomes pessoais do caso reto podem assumir. Olha só, gente. Além da função de sujeito, os pronomes pessoais do caso reto podem assumir a função de predicativo do sujeito ao substituir os substantivos. Eu não quero aqui que vocês fiquem muito bitolados, né, sobre, ai, meu Deus, predicativo do sujeito. É mais simples do que o que parece. Olha essa frase aqui, gente, ó. O representante de turma é o Roberto. Tá? O sujeito dessa oração, o sujeito dessa sentença aqui é toda essa primeira parte, ó. O representante de turma. Porque quando eu pergunto quem é Roberto, a minha resposta é o representante de turma. Então, isso aqui tudo é sujeito. Quando eu tenho um verbo, isso aqui, o verbo ser, ele é diferente. Ele é considerado um verbo de ligação. Por quê? Por quê, professora? Os verbos de ligação, o que são os verbos de ligação? São verbos que são verbos que indicam um estado, né? Indicam um momento, um como estar do sujeito. Eles não representam uma ação. É diferente do eu jogo bola, o verbo jogar é uma ação bem evidente. O verbo correr, o verbo criar, o verbo escrever. Todos esses verbos são verbos que demandam ações. Os verbos de ligação, eles são diferentes. Eles indicam um estado, um estado. Então, o verbo ser, eu sou assim. Não é uma ação, especificamente. O verbo estar, eu estou feliz. Não é uma ação, é um estado. E esses verbos são chamados de verbo de ligação. Quando eu tenho um verbo de ligação, eu tenho, logo na sequência, um predicativo do sujeito. O que é um predicativo do sujeito? Aí a gente vai aqui, ó. É um termo, se vocês quiserem copiar, é um termo ou um elemento da oração que dá uma característica ou uma qualidade ao sujeito da oração. Então, o predicativo do sujeito, ele não indica, ele não é uma ação, não é um complemento qualquer, né? Um objeto direto, um objeto indireto, não. Ele indica uma característica, ele vai te dar uma qualidade do teu substantivo, ou do teu sujeito da oração, certo? E, geralmente, o predicativo do sujeito vem depois de um verbo de ligação. O predicativo vem depois de um verbo de ligação. E eu tenho vários exemplos de verbos de ligação. Ser, estar, parecer. Parecer, sim, quando eu digo assim, fulano parece doente. Tudo bem? Ficar, eu fiquei triste ontem. Encontrar-se, fulano de tal encontra-se desnorteado, fulano de tal encontra-se perdido, fulano de tal encontra-se desesperado. Então, tornar-se, né? Todos esses verbos indicam um estado e não necessariamente uma ação. Então, os predicativos do sujeito, eles podem ser substituídos por pronomes pessoais, tá? E aqui a gente vê, quando eu digo o representante de turma é o Roberto, eu posso substituir por o representante de turma é ele. Se eu tivesse usado na primeira pessoa, o representante de turma sou eu. Estou substituindo o termo Roberto por um pronome pessoal do caso reto. Tá, gente? Essa é a segunda função desses pronomes pessoais. Vocês conseguiram entender? Sim. Sim? Deu para entender direitinho?
Anotem no caderno de vocês, gente, os verbos de ligação. Verbo ser, estar, parecer, ficar, encontrar-se, tornar-se. Tem outros, tá? São verbos que não indicam uma ação, são verbos que indicam um estado. Tudo bem? Então, ó, resumindo, a principal informação da aula de hoje é que os pronomes pessoais do caso reto podem assumir duas funções: a de sujeito ou a de predicativo do sujeito das orações. Tudo bem? Galera, então, como combinado, a gente vai fazer nesse bloco atividades sobre o conteúdo que a gente viu no primeiro bloco. O que é que nós vimos no primeiro bloco? Vimos as duas principais funções que os pronomes pessoais do caso reto assumem nas frases: a função do sujeito e a função de predicativo do sujeito. Então, vamos lá, dar continuidade. Antes de fazer exercícios sobre as funções propriamente ditas, a Ali está aqui, ó. Nicolas e Arthur, me ajudem a completar o quadro, por favor. O que é que nós vamos fazer? Ok. Esse quadro aqui, ó. Tá vendo esse quadro? O que é que a gente vai fazer? Antes de fazer os exercícios sobre as funções, a gente vai relembrar quais são os pronomes pessoais do caso reto e quais são as funções que eles assumem nas orações, tudo bem? Então, Nicolas e Arthur, se vocês tiverem copiado a tabela do bloco 1, vocês vão saber responder esse bloco 2, essa tabela aqui, ó. Vocês lembram? É a mesma tabela. Não está aparecendo a transmissão. Não? Não. Ainda está na tela de mindfulness. De mindfulness? Uhum. Pronto, beleza. Então, olha só, Arthur, nesse quadro aqui, ó, da Ali, nesse quadro da Ali, a gente tem uma tabelinha, só que é em formato de quadro, dos pronomes pessoais do caso reto, tá? Então, ó, o primeiro pronome pessoal do caso reto é eu, que é qual? É a primeira pessoa do singular. Tudo bem? Você sabe dizer, Arthur, qual que é a segunda pessoa do singular? Qual o pronome que fica? Tu. Vamos completar rapidinho aqui. Tu. Boa. Nicolas, você sabe me dizer qual que é a terceira pessoa do singular? São duas, né? Oi? Você sabe me informar qual que é o pronome pessoal do caso reto que ocupa aqui a terceira pessoa do singular? Não. Olha a sequência, ó. Eu, Ele. tu, ele. Muito bem. Ele no masculino, né? E no feminino? Ela. Muito bem. Ela. Boa. Na sequência, eu, tu, ele, vem nós. Nós é o quê? Arthur, você sabe dizer? Nós. Você sabe classificar quanto a pessoa? É primeira, segunda ou terceira pessoa? Nós tá chamando todo mundo. Então, fosse nós, tá chamando todo mundo. Vamos nós. Isso. Então, acho que é a terceira pessoa. Não, é primeira. Vou explicar para vocês, ó. Por Na quê? aula passada, gente, eu expliquei para vocês sobre as pessoas do discurso. Não sei se vocês lembram, mas é assim. Imagina o seguinte, Arthur. Imagina duas pessoas conversando, certo? Pode ser eu e você. Duas pessoas conversando. O discurso sempre tem duas pessoas, tem que ter duas pessoas. Você não faz um discurso só com uma, né? Senão seria, sei lá, uma conversa, não sei, consigo mesmo. Mas o discurso pressupõe pelo menos duas pessoas. A primeira pessoa sempre vai ser eu. Eu. Para existir uma conversa, para existir um diálogo, para existir
um discurso, sempre precisa da primeira pessoa, e a primeira pessoa sou eu. A segunda pessoa é a pessoa com quem eu falo diretamente, então vai ser tu. Eu vou ser a primeira pessoa, a segunda pessoa vai ser tu, certo? Mas a gente não conversa só sobre eu e você, sobre eu e tu. A gente, às vezes, conversa sobre uma terceira pessoa que não está no discurso. Então, eu posso conversar contigo sobre uma fofoca da Camila, que está passeando por ali. É uma terceira pessoa. Quem que é a Camila? Ela. Ela é uma terceira pessoa que não está dentro do nosso discurso, certo? Então, a primeira vai ser sempre eu, a segunda, que vai ser sempre tu, e a terceira pessoa sempre vai ser ele ou ela. Só que isso para o singular, nós temos a possibilidade do plural. Por analogia, por semelhança, quem que vai ser a primeira pessoa do plural? Vai ser um grupo de pessoas, porque é no plural, em que eu estou envolvida, porque eu sou a primeira pessoa. Então, vai ser o nós, certo? O nós é primeira pessoa, porque é primeira pessoa do plural, porque além de ter outras pessoas, mais de uma, eu estou envolvida, e eu sou a primeira pessoa. Então, nós é a primeira pessoa. Entendeu? Não. Não entendeu? Tá. Você entende que o nós é formado por eu e outra pessoa? Sim. Né? Quando eu digo assim, nós vamos ao parque, você entende que quem é que vai ao parque? Eu e mais alguém. São duas pessoas? Sim, então... é plural. É plural. Se fosse só uma pessoa, eu diria eu. Hã? Então é a segunda pessoa. Não, é primeira pessoa. Porque eu estou incluída. Porque eu estou inclusa. Fala nós. O nós inclui eu e outras pessoas. Olha aqui, ó, percebe aqui, ó, a diferença do nós para o vós, que a gente tem um vós também, né? O nós, eu estou participando. Nós fomos ao parque. Quem foi ao parque? Eu, Arthur e Camila. 3 pessoas. Eu estou dentro dessas pessoas? Então é nós. Poderia ser... Hã? Já que são 3 pessoas, nós vamos e foram 3 pessoas, então deveria ser segundo, terceiro coisa. Não, ó, presta atenção. Primeira, segunda e terceira pessoa não tem a ver com singular ou plural. Não tem a ver com quantidade de pessoas. Eu posso ter uma primeira pessoa que tenha várias pessoas dentro. Por exemplo, vamos supor que tem um show da sua banda favorita. E aí esse show tem milhares de pessoas. Se você estiver no meio da multidão, não vai ser eles, vai ser nós, porque você está dentro. Então você vai dizer assim, ó, nós ficamos animadíssimos no show. Você se inclui, então vai ser primeira pessoa. Entende? Entendi. Beleza. Então, ó, a quantidade de pessoas não é o que determina se é primeira, segunda ou terceira pessoa. O que determina é eu estou dentro ou eu não estou. Se eu estiver dentro, é primeira pessoa, nós. Se eu não estiver dentro, aí depende. Olha só, supondo que eu estou numa festa e aí eu estou conversando com a Joana e a Sofia. Estou batendo um papo, só de meninas. E estou conversando com a Joana e a Sofia. Joana, Sofia, quanto tempo, não sei o que, não sei o que. Eu estou falando com as duas diretamente. Minha conversa é com elas. Se eu estou tendo um papo com elas diretamente, elas são a segunda pessoa. E a segunda pessoa é vós. Tá? Então, quando eu pergunto assim, vós chegastes cedo nessa festa, eu estou me referindo diretamente às duas, eu estou perguntando às duas.
Elas estão participando diretamente do meu discurso. Então, elas são a segunda pessoa. Eu sou a primeira e elas são a segunda pessoa do plural, porque são duas meninas. Aí, vamos supor, estamos aqui conversando, eu, Joana e Ana Sofia. Aí chega você e seu irmão. Chega o Arthur e o Nicolas. Eu não estou falando com vocês dois naquele momento. Eu estou falando com as duas meninas. Então, se eu estiver batendo um papo aqui com elas e a gente começar a conversar sobre vocês dois, que não estão participando diretamente da conversa, vocês vão ser terceira pessoa do plural. No caso, vocês vão ser eles. Entende? Ou não? Sim. Entendeu? Então, ó, nós é primeira pessoa, porque eu estou participando. Vós é segunda pessoa, porque eu estou falando diretamente com ela. Eles é que são terceira pessoa, eles ou elas, porque a gente fala deles, a gente não fala com eles ali, a gente fala deles. Tudo bem? Então, aqui, o nós vai ser primeira pessoa do plural. Vocês entenderam, gente? Sim? Ficou confuso ou não? Podem falar. Se tiver ficado, a gente explica de outro jeito. Tudo bem? Botem isso na cabeça. Confuso. Não Hã? ficou confuso. Não ficou confuso. Entendi. Beleza. Valeu, Arthur. Então, botem isso na cabeça de vocês, ó. Pessoa é diferente de singular ou plural. Singular ou plural é número. Pessoa é eu saber se eu estou falando se sou eu, se é a pessoa com quem eu estou falando diretamente, ou se é uma terceira pessoa que não está envolvida na conversa. Tá? Então, vamos lá. Continuando aqui, ó. Segunda pessoa do plural. Nicolas, você sabe dizer qual que é a segunda pessoa do plural? Ó, eu, tu, ele ou ela, nós. Eles. Não. Segunda pessoa. Vós. Vós. Perfeito. São as pessoas com quem eu falo diretamente. Mais de uma, né? Porque tá no plural. Então, vós. E quem são as terceiras pessoas? Eles. Aquelas. Eles, muito bem. Aquelas de quem a gente está conversando sobre. Eles ou elas. Beleza. Eles ou elas. Muito bem, meninos. Então, vamos lá. Aqui o Edgar, ele fala o seguinte, ó. João completem o quadro ao lado com as funções dos pronomes pessoais do caso reto. Então, João ou Henrique, vamos lá. Olha só, os pronomes pessoais do caso reto têm como função substituir um substantivo na frase, assumindo as funções de... Quem pode falar a primeira função? João tá aqui? Não, né? João não tá. Henrique Peixoto. Faltou, João. João faltou, isso. Henrique Peixoto? Henrique? Oi, tô aqui. Oi. Henrique, você sabe dizer quais são as funções que os pronomes pessoais do caso reto podem assumir numa frase? Sabia, eu sei, mas eu me esqueci. Esqueceu? Vamos lá, vamos pensar aqui. Os pronomes pessoais do caso reto, eles vão substituir um substantivo. Então, quando eu falo assim, Maria foi à escola. Maria é um substantivo, eu posso substituir por ela, né? Ao invés de dizer Maria foi à escola, eu posso dizer ela foi à escola. Você sabe dizer qual que é a função de Maria? Maria é verbo, Maria é objeto direto, Maria é sujeito, Maria é o que na frase? Sujeito. Ela é sujeito. Sujeito, muito bem. Então,
quando eu substituo Maria por ela, o ela, que é um pronome pessoal do caso reto, está fazendo a função de sujeito. Ela foi à escola. Então, uma das funções dos pronomes pessoais do caso reto é assumir a função de sujeito da oração. Boa. Só que os pronomes pessoais do caso reto também podem exercer uma outra função. E aí, quando eu digo assim, o melhor aluno da turma é o Henrique. Eu posso substituir Henrique por ele. Posso dizer, o melhor aluno da turma é ele, né? E aí, Henrique vai estar cumprindo que função dentro dessa frase? Você sabe dizer? Vou dar uma dica. Nessa frase, o melhor aluno da turma é o Henrique. O é um verbo de ligação, verbo ser. Depois do verbo de ligação, a gente tem o quê? Você sabe? Henrique? Alguém lembra, gente? O artigo e o sujeito? Não, não é um artigo. Depois de um verbo de ligação, geralmente a gente tem uma função específica, que é o que vai dar uma qualidade, uma característica ao sujeito. Prejudicado? Hã? Prejudicado? Não, quero saber a função. Por exemplo, tem Eu não tinha ligado o sujeito... microfone por causa que minha internet estava ruim. Não consegui. Entendi. Tem sujeito, tem verbo, tem objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Temos vários tipos de classificações aí. Ó, vou voltar aqui para vocês, ó. Vamos lá. A segunda função dos pronomes pessoais, gente, é a de predicativo do sujeito, tá? O que é o predicativo do sujeito? Predicativo do sujeito é um termozinho que vem depois de um verbo de ligação. E ele tem a função de dar uma característica ao sujeito da oração. Então, assim, pode ser um substantivo aqui, pode ser um adjetivo, pode ser um pronome. E aí, no caso, poderia ser o pronome pessoal do caso reto. O representante de turma é ele, ó, no lugar de Roberto. Tudo bem? Tudo bem? Vocês não precisam decorar... Tudo bem. Vocês não precisam decorar essas funções, né, sintáticas agora, no momento. Vocês só precisam entender que os pronomes pessoais do caso reto, eles substituem substantivos. E que esses substantivos geralmente estão nessas duas funções, de sujeito e de predicativo do sujeito. Certo? Então, vou colocar aqui, ó. Os pronomes pessoais do caso reto têm como função substituir um substantivo na frase, assumindo as funções de sujeito ou de predicativo do sujeito das orações. Beleza? O que é que nós vimos hoje, pessoal? Hoje nós vimos as funções dos pronomes pessoais do caso reto e fizemos exercícios sobre eles, certo? E eu quero que vocês digam o que foi que vocês mais gostaram de aprender na aula de hoje. O que vocês acharam mais fácil? O que vocês acharam mais difícil? Alô? Acho que hoje até que foi boa. O que eu achei mais difícil foi legal de hoje. Mas o que eu achei mais difícil foi esse negócio do nós. Do nós? Você falou tanto que me complicou. Ficou confuso? Ai, meu Deus. Tudo bem, tudo bem. Eu posso tentar trazer, na próxima aula, uma explicação um pouco mais fácil sobre o nós, tá? Mas imagina só que o nós é um grupo de pessoas em que eu tô dentro. É só isso.
E sinceramente, eu não sabia que era a primeira pessoa. É a primeira pessoa. Primeira pessoa do plural. Tá? Então, gente, essa foi nossa aula de hoje. Vocês têm alguma dúvida? Eu não. Não? Beleza. Galera, se você aí de casa ficou com alguma dúvida... Opa! Se você aí de casa ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo de hoje, manda essa dúvida para a gente em qualquer formato, pode ser vídeo, foto, desenho ou uma pergunta mesmo escrita, que os nossos líderes respondem, tá? Vocês só precisam marcar @alicerceedu. Então, gente, vamos descansar. Amanhã a gente tem aula do professor Juan e eu vejo vocês amanhã. Um cheiro. E tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Até amanhã. Amanhã.